Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos ouvindo agora nesse momento e para aqueles que vão nos ouvir no futuro, lá no ano de 10.054. Por que 10.054? Porque eu quis falar 10.054. Bom, bem-vindos aí, estamos de volta. Fiquei 2 semanas sem fazer live. Eu peguei essa praga dessa peste chinesa aí. Essa peste chinesa me pegou, eu fiquei 2 semanas sem conseguir nem levantar da cama praticamente. Mas eu tô aqui de volta, graças ao bom Deus, tá? Refazendo as nossas lives aí, que são diárias, não é verdade? Nesse horário aí. Na verdade, elas são mais tarde, né? Elas são por volta de 10h30. Mas como hoje nós conseguimos organizar as coisas aqui mais cedo em casa, estamos fazendo a live mais cedo aí, não é verdade? Hoje é a 16ª aula só sobre Aristóteles. Olha só que interessante. É aula pra caramba só sobre Aristóteles, não é verdade? Se você for lá atrás vir contando lá, são 16 aulas só detalhando Aristóteles. Nisso aqui que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Então que fique bem claro para vocês aí. Ou seja, estou fazendo uma introdução, né, ao que há de essencial à história da filosofia. Eu não estou fazendo um aprofundamento, apesar de estar hoje ser a 16ª aula sobre Aristóteles, isso aqui não é um aprofundamento. Lá no futuro, se vocês quiserem, eu faço até, se vocês quiserem, um aprofundamento, né? Um aprofundamento aí sobre o Aristóteles, sobre o Platão, ou sobre os filósofos que nós estamos estudando, tá bom? Mas isso aqui é só uma introdução, só para você ter uma noção bem, vamos assim, bem panorâmica do que é a história da filosofia. E eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá na pós-modernidade, ou seja, no mundo atual, você vai poder falar o seguinte: olha, caramba, eu tô com uma boa noção do que é a história da filosofia, e sei porque eu penso de determinado modo, até porque algumas pessoas pensam de determinado modo. Então isso aí tem que ficar bem claro para você, tá bom? Que isso aqui é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia, ok? Então olha só, onde nós paramos lá 2 semanas atrás, na verdade? Estou 2 semanas sem fazer live porque eu tive Covid, tive mal pra caramba. Sábado que eu comecei a me sentir um pouco melhor e hoje, já segunda-feira, estou refazendo aqui, já numa condição um pouco melhor do que eu tive nessas 2 últimas semanas. Graças a Deus, mais uma vez, eu estou bem melhor. E agora eu vou voltar às nossas lives diárias aí, normalmente 10h30 da noite, tá bom? Hoje eu estou fazendo mais cedo aí para poder resolver logo a questão, porque eu estou ansioso, queria voltar logo a fazer as lives, tá bom? Mas vamos lá então. Onde nós paramos? Nós estamos falando da lógica aristotélica. A última live foi só sobre lógica aristotélica, uma rápida introdução aí, tá bom? Sobre a lógica aristotélica. E aí eu falava o seguinte, eu falava lá dos silogismos, né? Falava lá dos primeiros analíticos, dos segundos analíticos, dos tópicos, das refutações sofísticas. Vai lá na última live para você pegar isso aí. Não vou repetir, porque senão fica repetitivo aquilo que eu já falei, tá? Já está dito, enfim. Eu quero agora, nessa semana, falar cada dia um pouquinho sobre alguns aspectos da lógica aristotélica, porque também a lógica aristotélica não pode, vamos dizer assim, eu não posso fazer uma live inteira, que senão o negócio fica muito pesado. Então eu vou dividir, né, como eu falei, vou dividir cada um desses dias da semana aí num assuntinho dentro da lógica aristotélica. E o que nós falamos lá na última vez, então? Como é que nós terminamos? Nós terminamos falando o seguinte, olha só, o silogismo, o que é o silogismo? Aquela organização lógica, né, do raciocínio, vamos dizer assim, que tem 2 premissas, né, e chega à conclusão. Vê lá que eu defini de modo bem assertivo assim, o que é um silogismo, a última live. Nós vimos que o silogismo ele é feito de juízos e proposições. Só que nós vimos que, por sua vez, os juízos e as proposições, eles são feitos de conceitos e termos. Então, o que vai ser a live de hoje? Nós vamos falar sobre os conceitos e termos. Bom, o Aristóteles ele tem um trecho da obra dele
que é sobre as categorias, né? Ele já fala isso lá na metafísica especificamente, e nós fizemos algumas lives aí só sobre a metafísica em Aristóteles. Então nós vamos falar hoje especificamente das categorias, dos termos, e vamos falar da definição dessas três partes aí. Tá bom? Boa noite àqueles que estão chegando agora aí, minha irmã, Fernanda Manzani, muito obrigado pela presença, o Germán também, todos que estão chegando aí, muito obrigado mesmo pela presença de vocês todos. Então olha só, vamos lá, vamos entender aqui, vamos falar das categorias, dos termos e da definição. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, inclusive para aquilo que eu vou falar no nosso clube de debate oratória, que está aberta a inscrição. Tá? Hoje mais cedo já começou mais uma turma de adolescentes. Tá? Se você tiver algum adolescente que você conheça aí que queira participar do nosso clube de debate oratória, entra lá. Tá? A turma de adulto também já está aconteceu hoje, porque ela já começou lá atrás. Tá bom? Então se inscreva aí nesse nosso clube de debate oratória. É só visitar lá www.academiaareté.com.br, tá bom? Bom, então vamos lá. O que nós temos que falar aqui? Nós estamos falando então sobre o raciocínio em geral, como é que ele acontece, né? E Aristóteles vai começar a organizar isso assim, passo a passo. Então, o que seriam as categorias, os termos e as proposições? Gente, analise o seguinte, nós temos as proposições em geral. O que seriam as proposições? Seriam essas frases nas quais nós falamos, em geral, nós externalizamos esse tipo de coisa. Sei lá, uma frase, por exemplo, eu falo assim, ó, o homem canta. O homem fala, né? São duas frases, ou seja, cada uma delas aí é uma proposição. Inclusive, lá na língua portuguesa, nós chamamos isso de oração. Por quê? Porque tem verbo, né? Verbo é uma frase que tem uma oração ali dentro dele, né? Oração, desculpa, é o contrário. Oração é uma frase que tem um verbo ali. É o contrário, né? Tô ficando maluco. Mas veja bem, então o que é uma proposição? Uma proposição é uma afirmação que você faz acerca de algo da realidade em geral, tá? Então você está diante da realidade, nós vamos falar sobre isso daqui a algumas lives, tá bom? Nós já até falamos lá na metafísica propriamente dita, mas depois nós vamos falar do ponto de vista lógico como é que se dá isso. Então nós temos ali as proposições. São essas frases que nós fazemos afirmação acerca das coisas. Por exemplo, eu falo assim, olha, a caneta é azul. Eu falo isso aqui, ó, a caneta é azul. Isso é uma proposição. Ou seja, eu captei o que é essa realidade e eu fiz uma afirmação. Eu expus uma afirmação. Então eu posso falar, por exemplo, o homem canta, o homem fala, a caneta é azul, a blusa é verde. Posso falar várias coisas aí. Só que veja bem, isso é uma proposição, é uma afirmação. Agora, eu posso separar esses termos da afirmação. Por exemplo, eu posso pegar esse termo separado. Homem, fala e canta. Eu posso pegar esses três termos. Homem, fala e canta. Se eu falo simplesmente a palavra homem, bom, nesse sentido, homem não está dentro de uma proposição, então, no primeiro momento, a gente não sabe do que a gente está falando. Eu sei que eu estou falando de um ser humano e tal, homem. Então nós temos a proposição homem, temos um termo, né? Temos um termo, olha, homem, temos outro termo, fala, e temos outro termo, canta. Então veja, a proposição. Proposição é o quê? É uma afirmação. O homem fala. Isso é uma afirmação. Afirmação. O homem canta. O homem fala e o homem canta. Ok? Voltou a internet, beleza. A internet tinha dado uma caidinha aí, mas ela voltou. Desculpa aí, pessoal. Bom, vamos continuar aí, então. Tem um monte de gente entrando aí. Obrigado, pessoal, pela força. Desculpa essas 2 semanas aí, falando agora pra vocês que chegaram agora aí. Essas 2 semanas que eu fiquei fora, que eu peguei Covid, fiquei mal pra caramba. Mas graças a Deus aí, desde sábado eu tô melhor. Eu falei, ó, segunda-feira eu volto a fazer a live, se Deus quiser, tudo firme aí, forte. Mas vamos lá. Continuando aqui, então, tô falando, a proposição é uma afirmação. Então, se eu pego os termos soltos da proposição, por exemplo, o homem fala. Homem fala. Peguei os termos soltos. Tá entendendo? A questão é, o Aristóteles,
vai falar o seguinte, olha só, eu preparei um textinho aqui do livro dele das categorias, que é uma obra dele, preparei das categorias, o capítulo 4, ele fala assim, aliás, no livro 4 ele fala assim, das coisas que se dizem sem qualquer conexão, o que significa isso, sem qualquer conexão? Ele diz, seria, por exemplo, a palavra homem. Homem sozinho não tem conexão nenhuma. Quando eu falo o homem fala, agora eu estou relacionando o homem ao ato de falar. Então aí sim você tem uma conexão. Mas enquanto palavra sozinha, né, o termo sozinho homem, vejam, ele não tem conexão nenhuma. Então olha só, das coisas que se dizem sem qualquer conexão, cada uma significa ou a substância, ou a quantidade, ou a qualidade, ou a relação, ou onde, ou quando, ou ser numa posição, ou ter, ou fazer, ou padecer. Que seriam as 10 categorias que eu mencionei lá na metafísica. Você entendeu? Então, as coisas, quando você considera elas sem conexões umas com as outras, ou elas são, vamos lá, a substância, ou a qualidade, ou a quantidade, ou a ação, ou a paixão, ou o tempo, ou o lugar, ou a posição, ou a posse, ou a relação. Então você tem essas 10 categorias, esses 10 modos de ser das coisas. Então vejam, ou elas são, vamos lá, ou elas são, isoladamente, ou ela é substância, ou são essas outras categorias todas, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, o termo isolado, ele ou é substância ou é essas outras coisas todas. Então, por exemplo, cada termo separado corresponde a uma categoria. É isso que você tem que entender. Por exemplo, se eu digo assim, João cozinha. João cozinha. Aí vamos pegar os dois termos aí, isoladamente, separadamente. João é a substância, é aquele sujeito, né? Aquele sujeito que está ali diante da panela. Ele tem substância, ele é alguém, ele é alguma coisa. Então, a substância, né? João. E quando eu digo João cozinha, nesse contexto, né? Nesse contexto, cozinha é o fazer, é a ação que João pratica. Porque, veja, na língua portuguesa, cozinha pode ser substância também. Pode ser o quê? Na verdade, não é que pode ser substância. Cozinha pode ser o lugar, melhor colocado, né? Cozinha pode ser o lugar, pode ser o fazer, que é o ato de cozinhar, mas cozinha pode ser também o quê? O lugar, né? Aqui em casa fica aqui atrás daqui. Aqui atrás tem a sala de jantar e atrás aqui tem a cozinha. Atrás disso tem a cozinha. Aqui está o escritório. Então vejam, quando eu digo então, estão entendendo? João cozinha. Isso é uma proposição. Agora, isoladamente, João vai ser o quê? Substância e cozinha é o fazer, é a ação. Então, cada uma dessas coisas aí, cada um desses termos, ele está dentro de uma categoria. Outro exemplo aqui para vocês entenderem. Quando eu digo assim, ó, Pedro está em casa agora. Pedro está em casa agora. Pega esses termos. Pedro, o está em casa e o agora. Os três. Analisa essas três partes aí da proposição. Proposição é essa. Pedro está em casa agora. Isso é a proposição. Então vamos lá. Se isso é a proposição, vocês entendem o seguinte aqui. O que é Pedro? Pedro é substância. Pedro é substância. É aquele sujeito ali que, né, tá onde? Tá em casa. O que é o estar em casa? É onde? É o lugar. É o onde, é o lugar. Estão entendendo? E o agora é o quando, nesse momento. Pedro está em casa agora. Pedro é substância. Está em casa é o onde. E o agora é o quando, é o tempo. Então vejam, eu tenho aqui ó, a categoria da substância, do lugar e do tempo. Substância, onde e quando. Ok? Então vejam, lá mais à frente na Idade Média, um filósofo medieval muito importante, eu não sei, ele é muito importante, estou até pensando em colocá-lo no nosso curso de História da Filosofia aqui. Vou pensar melhor porque ele é muito importante assim, para
pro advento da filosofia medieval, principalmente ali da escolástica e tal, o Boécio, que vai ser um sujeito, um filósofo, vai estudar muita coisa de filosofia anterior a ele, principalmente essa questão da filosofia aristotélica aí. O Boécio vai traduzir a palavra categoria, que é como Aristóteles chama, ele vai traduzir por predicamento. O que é predicar? Predicar é você afirmar algo de uma determinada coisa. É você fazer alguma afirmação sobre alguma outra coisa. Então, a categoria seria isso, seria uma afirmação. O predicamento é isso, é algo que você predica de algo, tá? Então, vejam, como eu acabei de falar para vocês, as categorias, elas dizem, né, as coisas isoladamente. E aí, vejam bem, e aí a gente pode falar o seguinte, sobre as categorias agora e sobre a organização do nosso modo de falar na proposição. Ainda estou dentro da categoria, dos termos e das definições, tá? A proposição vai ser só amanhã, a proposição mesma, tá? Mas vejam, o que a categoria ela tem? A primeira categoria é a substância, que é o que a coisa é. Vai lá nas aulas de metafísica, na aula de usiologia, na aula de ontologia, lá você vai entender bem isso que eu estou querendo dizer sobre ontologia, né, sobre a substância e sobre os acidentes, né, depois que nós vamos chamar de acidentes. Mas veja bem, a primeira categoria, que é a substância, ela serve de sujeito, sempre. Grava isso. Isso é uma coisa muito interessante, inclusive para a língua portuguesa. Porque, por exemplo, se eu falo assim, se eu afirmo algo do tipo, Rodolfo canta música. Rodolfo canta a música. Veja, eu tenho aí Rodolfo e música. Duas questões aí são importantes para a gente. Rodolfo e música. E o cantar. Agora, por que você entende que quem está cantando é Rodolfo? Já se colocou essa questão? Porque, veja bem, se eu falasse assim, canta música Rodolfo, canta música Rodolfo, você sabe que é o Rodolfo quem está cantando, não é verdade? Isso você sabe. Mas por que você sabe disso? Na língua portuguesa, quem pratica a ação vem primeiro. Não é assim? Quem pratica a ação vem primeiro. Então, na ordem do nosso idioma, da língua portuguesa, que é derivado do latim, que por sua vez tem raízes na língua grega, né? São línguas aí indo-europeias, né? Assim, nós temos essa sequência de colocar o quê? O sujeito, aquele que pratica a ação no início, né, para ficar bem marcado. Então vejam, a primeira categoria, que é a substância sempre serve de sujeito. Sempre. É claro que impropriamente, lembra que é impropriamente? É como se fosse um prêmiozinho de consolação. Ou seja, a substância, só para você entender o que eu quero dizer, a substância, ela impropriamente seria como se fosse o seguinte, olha, tudo bem, ela é, mas ela não é, mas vamos fingir que é. É como se fosse isso. Vá lá numa das lives lá atrás, quando eu falo da usiologia aristotélica, para você entender o que é próprio e impróprio. Tá bom? Então, olha só, impropriamente, a substância, essa categoria, essa primeira categoria, que é a substância, ela pode até servir de predicado. Ela até pode servir de predicado. Quando você fala assim, Sócrates é um homem. Ou seja, Sócrates é substância. Homem também é substância. Mas ele está ali servindo de substância impropriamente. Igual quando eu falo que Rodolfo canta a música. Rodolfo é substância. Música também é. A música é algo. Estão entendendo? Mas é claro que o Rodolfo vai ter um peso maior aqui nesse caso. Então vejam, para efeitos gerais da organização das categorias, dos termos e das proposições, vamos organizar aqui. A substância, ela é sempre sujeito.
Ela serve de sujeito. E as outras categorias? Quantidade, qualidade, ação, paixão, relação, tempo, lugar, posição e posse. E essas 9 outras categorias? Se a substância serve sempre de sujeito, as outras categorias elas vão servir de predicado. Ou seja, a substância é o que a coisa é. O predicado é aquilo que você afirma da substância. Entenderam? Por isso que a gente tem assim, na nossa língua essa estrutura. Vejam que isso aqui já estava lá no grego, lá em Aristóteles. Aristóteles já fazia essa distinção. E aí vejam bem então, os termos isolados, então, quando você pega, por exemplo, o termo homem canta, não foi isso que eu falei? Homem fala. Os termos isolados, eles não são nem verdadeiros nem falsos. Não é assim? Nós falamos lá o que é a verdade. Nós falamos lá o que é a verdade lá numa das aulas lá de metafísica, lá da ontologia. Então veja, o termo isolado você fala assim, homem. Ah, isso é verdadeiro? Isso é falso? Não, não é verdadeiro nem falso. Eu falo assim a palavra fala. Fala não é nem verdadeiro nem falso. Canta não é nem verdadeiro nem falso. Então esses termos isolados não são nem verdadeiros nem falsos. Por quê? Porque a verdade ela está no juízo que liga os termos e na proposição que exprime essa ligação que eu acabei de falar. Olha só que interessante, vou repetir isso que eu falei. A verdade está no juízo que liga esses termos. Por exemplo, o que seria um juízo? Né? Quando eu, por exemplo, eu faço uma afirmação, né? E na proposição, ou seja, a proposição é a externalização de um juízo. O juízo é a captação, vamos dizer assim, imediata, uma afirmação interna daquilo que as coisas são. Vamos resumir assim o juízo num primeiro momento. Depois nós vamos falar de modo mais técnico. Mas veja, o que seria então, por que a verdade ela não está nos termos isolados? É só você raciocinar. A palavra homem, você fala homem. Isso não é verdadeiro nem falso. Homem só vai ser verdadeiro num juízo. O que o juízo faz? O juízo ele liga os termos. Então quando eu falo o homem fala ou o homem canta, quando eu falo isso, o homem fala, né? O homem canta. Isso é a primeira proposição. O homem fala. Segunda, o homem canta, né? Essas duas afirmações, essas duas proposições, elas sim podem ser verdadeiras, tá bom? Elas podem ser verdadeiras. Por quê? Elas podem ser verdadeiras se elas têm o quê? Alguma ligação também com aquilo segundo o qual você diz. É só você ir lá para trás, numa das aulas lá que eu falei sobre a verdade, lá na ontologia aristotélica. Então vejam, as categorias, né, no fundo, se você parar para pensar, as categorias não são os termos decompostos em si. Por exemplo, quando eu pego assim a palavra homem. Homem não é categoria. Categoria é o quê? Categoria é algo mais geral que diz respeito a homem, que diz respeito a caneta, que diz respeito a celular, que diz respeito a livro. Vejam, essas coisas, esses termos, eles são o quê? Eles são termos decompostos. As categorias não são esses termos decompostos. As categorias, elas são o quê? São gêneros, ou seja, o que a palavra gênero significa? A palavra gênero vem de general, ou seja, algo que é geral. Presta atenção nisso que isso é interessante. Então o gênero é aquilo que é geral. Ora, o que é geral? O que é comum? O que a caneta tem em comum com o ser humano? Com o celular? É só você parar para pensar, olha, a caneta, ela é algo, o ser humano é algo e o celular é algo. Só que vejam, tanto caneta quanto ser humano quanto celular, você fala que são substâncias, ou seja, a substância é um gênero. A substância é categoria. Então vejam, a categoria não é o termo decomposto, não é homem, né? São os gêneros aos quais os termos são redutíveis. Então olha só, caneta se reduz à substância, homem se reduz à substância, celular se reduz à substância. Por quê?
essas coisas todas, elas são alguma coisa, tá? Então, olha só, como as categorias são gêneros supremos, né? As categorias, por exemplo, o que é substância, né? São gêneros supremos. Esses gêneros supremos, seja a substância, a qualidade, a quantidade, a ação, paixão, relação, tempo, lugar, posição e posse, essas coisas, elas são gêneros supremos, ou seja, são generalidades. E por serem generalidades, Aristóteles vai falar que elas não são definíveis. Você não define assim rigorosamente o que é uma categoria. Você entende que ela faz parte de algo que é geral da realidade. Ou seja, é como se fosse o seguinte, o que é geral entre o ser humano, o que o ser humano é, o que a caneta é, o que o celular é. São substâncias. Tá? Então, assim, essa coisa que é a substância, por exemplo, eu posso falar da cozinha daqui de casa. A cozinha só que ela é lugar, assim como a sala é lugar, assim como a área de brinquedos dos meus filhos que fica aqui no outro cômodo aqui, ela também é lugar. Então vejam, esses gêneros supremos, eles são indefiníveis, eles não tem como definir, são indefiníveis. Mas aí você tem os indivíduos. Os indivíduos também você acaba tendo a dificuldade de não conseguir defini-los. Então você tem o seguinte, você tem as categorias que são esses gêneros supremos e tem os indivíduos, ou seja, Rodolfo. Como é que define Rodolfo? Tá entendendo? Define Rodolfo. Define o que é caneta. Define, né? Define o que é caneta não, define isso daqui. Né? Define isso daqui, não é definir caneta. Define isso aqui, define essa coisa que está na minha frente aqui que eu estou chamando de celular. Então, essas coisas específicas não dá para você definir, nem essas coisas gerais. O que você tem é o quê? Você tem algo entre essas coisas gerais, que são os gêneros supremos, e esses indivíduos concretos. Esses indivíduos concretos, por exemplo, eu estou apontando aqui, você sabe que isso é uma caneta. Você pode até definir o que é caneta, mas veja bem, define aquela coisa ali. Tá? Então, olha só. Entre esses gêneros supremos e indivíduos, você tem uma gama de noções e conceitos que vão do mais geral, como nós falamos, até o menos geral, que seria aquele indivíduo ali. E o indivíduo é o sujeito, propriamente dito. Agora, como é que você pensa isso então? Você tem a universalidade, que seria o gênero supremo, né? A universalidade das categorias, e você tem a particularidade dos indivíduos. Então você tem esses dois polos aí, a universalidade das categorias e a particularidade dos indivíduos. Ora, o que eu acabei de falar? Que entre um e outro você tem vários termos aí que conhecemos por meio de definições. Né? Por exemplo, você tem o termo caneta, que está entre a universalidade das categorias, da substância, por exemplo, e essa coisa aqui concreta. Então, entre essa coisa concreta aqui e a universalidade da substância, você tem o termo caneta. Esse termo você pode definir. Tá entendendo? E o que é definir? Definir é você determinar o objeto que a palavra indica. Vou repetir. Definir é você determinar o objeto que a palavra indica. Né? Por exemplo, quando eu falo caneta, caneta é uma palavra. Tá vendo? É uma palavra. Caneta é uma palavra. Tá? O que é definir? Definir, então, o que? É determinar que objeto é esse que essa palavra indica. É determinar que objeto é esse. Então, vejam, por isso que Aristóteles vai falar o seguinte, abre aspas, frase do Aristóteles, e fala assim, ó, o discurso que exprime a essência. Isso é definir. É o discurso que exprime a essência. Ou, ele vai falar, né, é o discurso que exprime a natureza das coisas. Então, nós temos o seguinte, olha, isso aqui tem uma essência, essa coisa. Então, quando eu exprimo, quando eu digo o discurso, né? Quando eu digo a essência dessa coisa, eu estou definindo. Tá?
Ou seja, quando eu defino o que é caneta, caneta é uma palavra que pode ter uma definição. Perceberam? Ou seja, quando eu determino o objeto que essa palavra indica, ou seja, quando eu exprimo a definição, quando eu exprimo a definição, quando eu exprimo a essência do que é essa coisa, do que é essa palavra, eu estou definindo. Então, o que você precisa para definir? Aristóteles vai falar que você precisa de duas coisas. Você precisa desse gênero, né, e da diferença, que depois vai ficar conhecido como conhecido como gênero próximo e diferença específica, ou diferença última, mas gênero próximo e diferença específica. Gênero próximo, presta atenção, por quê? Veja bem, vamos dar um exemplo aqui para a gente encerrar esse assunto de hoje, do que? Das categorias, dos termos e da definição. A aula de hoje está só sobre isso. Então veja bem, o que é definir? É você expressar algo por meio do gênero e da diferença específica. O que seria, presta atenção aqui, o que seria o gênero? Gênero, como eu falei, seria aquela coisa mais geral. Gênero, general, né, em inglês, por exemplo, é aquilo que é mais geral, né? E a diferença específica é aquilo que torna, vamos dizer assim, é a diferença que mostra que aquele grupo total, você destaca algo ali que possui uma diferença. Vamos tentar entender aqui de modo mais concreto o que eu quero dizer. Imagine o seguinte, o exemplo mais clássico de todos, que Aristóteles inclusive dá, o exemplo da palavra homem. Defina homem. Como é que você pode dar uma boa definição? É você pegar aquilo que o homem tem em comum, geral. Por exemplo, você pode falar, o ser humano é um ser vivente. Ok. Lembra lá de uma das aulas lá para trás? Que nós falamos que o ser humano ele tem, para Aristóteles, alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. Vá lá nessa aula sobre a antropologia aristotélica que você vai ver que eu falo que para Aristóteles o homem tem uma alma vegetativa, que é a capacidade de crescer e reproduzir, uma alma sensitiva, que é a capacidade de captar as coisas pelos sentidos, e uma alma intelectiva, que é a capacidade de conhecer, inteligir as coisas. Agora veja, você pode definir o homem como ser vivente? Bom, ser vivente até pode, mas aí você estaria falando, por exemplo, os vegetais também são seres viventes. Então você não pode definir o ser humano simplesmente como um ser vivente. Até pode como um gênero bem distante. Isso é bem tão geral, que você até desconsidera. Você leva em consideração o quê? Você leva em consideração o gênero próximo. Ou seja, o que é mais próximo do ser humano? Por exemplo, você tem os vegetais todos, os animais todos e os seres humanos. Ora, os seres humanos eles têm esse caráter de ser vivente, mas as plantas também têm. Então isso é tão geral que a gente vai até desconsiderar. Nós vamos levar em consideração apenas o aspecto animal do ser humano. Então, a definição de ser humano, o que seria o gênero? Ou seja, o que é o mais geral? O fato do ser humano ser um animal. O que significa esse animal aí? Animal é porque ele tem essa parte sensitiva, a alma sensitiva. Isso o ser humano tem, a galinha tem, o cachorro tem, o gato tem, o leão tem. Todos esses animais têm essa parte sensitiva. Opa, então já estou num aspecto mais geral, não estou falando de todos os viventes. Eu reduzi o grupo que me interessa. Então o gênero próximo é algo geral, é o animal, é geral, é do ser humano, é do cachorro, da galinha, do papagaio, do periquito, do leão. Então vejam, isso é geral, isso o ser humano tem, isso é gênero. Tá entendendo? Isso é gênero, ok? Isso o ser humano tem. Agora, veja bem, o que o ser humano tem de específico, ou seja, qual é a diferença que o ser humano tem em relação a esses seres todos outros aí? Qual é a diferença específica? O ser humano ele é um animal como todos os outros, ou seja, ele tem alma sensitiva como todos os outros têm,
Vai lá na aula da antropologia aristotélica para você entender o que é alma sensitiva, mas também vai na aula da usiologia, porque está tudo interligado, tá, pessoal? Então vejam, o ser humano ele tem a alma sensitiva, né? Ou seja, ele tem a capacidade de sentir, ele tem os sentidos como todos os outros animais têm. Mas qual é a diferença específica? Ou seja, qual é a diferença do ser humano que torna ele ser humano de fato diferente, por isso que é a diferença, diferente de todos os outros seres? Ora, é o fato do ser humano ter a racionalidade, a sua inteligência. Então vejam, o gênero próximo, vamos dizer assim, é o fato do ser humano ser animal. A diferença específica é o aspecto racional que os outros animais não têm. O ser humano ele tem a alma intelectiva. É isso que significa aqui. O ser humano, então, uma boa definição de ser humano é o quê? É um ser que tem alma sensitiva, porém com alma intelectiva. Ou seja, ele tem um corpo animal, mas ele tem uma capacidade racional. Por isso que essa definição é uma definição extremamente famosa, utilizada, né, na história da filosofia, e que é a do Aristóteles, de fato. Definição de homem é o quê? Homem, animal, racional. Ou seja, homem, pensa em termos, como se fosse uma formulinha. Definição. O que uma definição tem que ter? Gênero e diferença específica. Definição do que nós vamos dar? Homem. Qual é o gênero? Animal. Qual a diferença específica? Racional. Então vejam, homem como animal racional expressa, né, exprime o que é a definição de um homem, o que é a essência do ser humano. E pode observar se não define a essência do ser humano. O ser humano é um ser que tem alma sensitiva, mas também tem alma intelectiva. É isso que está dizendo no fundo. É um ser que tem capacidade de sentir, pelos sentidos no caso, né? Mas é um ser que também tem a capacidade de inteligir, que é captar as coisas com a sua inteligência, com a sua capacidade racional, captando a essência das coisas da realidade, como nós já estamos vendo algumas aulas e aulas aí já de algum tempo para cá. Então vejam, nesse sentido, o que nós falamos hoje aqui? Falamos das categorias, falamos dos termos e falamos do que é uma definição. Vejam que essas coisas estão interligadas. Categorias, os termos e a definição. A definição é o que então? A definição é um discurso, como Aristóteles vai dizer, é um discurso que exprime a natureza das coisas. Um discurso que exprime a essência das coisas. E para você exprimir a essência das coisas, você precisa de algo geral e algo que diferencie daquilo que é mais geral. Então pensa nisso. Pensa sempre nisso. Sempre quando você for definir, pega um aspecto geral de algo, aliás, um aspecto que algo tenha de geral em comum em relação a outras coisas, mas depois você coloca algo ali específico para falar, olha, existe isso aqui de geral, mas isso aqui é o que diferencia especificamente aquilo que eu queria dizer. Por isso que nós podemos dizer que a essência é dada pela diferença específica que caracteriza o gênero. Olha só, a essência ela é dada pela diferença específica que caracteriza o gênero. Então você precisa do gênero para depois você pegar o quê? A diferença específica que caracteriza aquele gênero para você exprimir a essência de alguma coisa. A essência é isso. É esse gênero mais a diferença específica. É na diferença específica que você vai entender de fato aquilo que caracteriza o gênero para você falar, ó, estou diante de um ser humano, como você está diante de mim agora nesse momento. Por isso você pode falar, o Rodolfo é ser humano. Por quê? Porque o Rodolfo é um animal, mas tem a capacidade racional também, como todos vocês que estão me ouvindo nesse momento aqui agora, tá bom? Bom, acho que por hoje tá bom. Fiquei aqui já um bom tempo, eu tô me recuperando ainda, graças a Deus eu tô bem melhor. Essas 2 semanas que passaram eu não fiz live porque eu peguei essa peste chinesa maldita, tá? E agora, com a graça de Deus, eu vou me recuperar bem. Agora cada dia é um dia. Hoje, graças a Deus, eu me senti muito bem. E a partir de agora eu vou voltar a fazer as lives todos os dias. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí que ficaram aí assistindo a live. Muito obrigado.
todos aqueles que passaram aí pela live. Hoje passou bastante gente por aí, graças a Deus, foi muito bom. E muito obrigado para aqueles que vão ouvir depois essas lives aí. Só fazendo um convite para vocês aí rapidinho antes de terminar. Visita lá o nosso site www.academiaareté.com.br, onde lá nós lançamos o nosso clube de debate oratória. Procura lá saber o que é esse clube de debate oratória, porque tem turma para adolescentes e tem até turma para adulto, tá bom? Tem turma para adolescentes ali iniciantes, né, ali 12, 13, 14 anos, tem turma de 15, 16, 17 e depois tem a turma 18 mais aí, que é gente da fase adulta, tá bom? E tem mesmo, as turmas já começaram, graças a Deus. Tem gente já participando aí e vamos com tudo aí, que tá muito legal o Clube de Debate Oratória, tá bom, pessoal? Se você souber de alguém que queira participar, indica, principalmente para jovens aí que queiram aprender a argumentar, se livrar daqueles professores doutrinadores, né? Como é que você percebe que um professor está querendo te doutrinar? Às vezes ele está dando uma informação ali, mas está escondendo outra. Como é que você percebe esse tipo de coisa? Quando ele está utilizando de uma falácia, né? Ou seja, um argumento inválido. Então, isso tudo está sendo trabalhado no nosso clube de debate oratória, tá bom, pessoal? Visita lá então www.academiaareté.com.br, tá bom? academiaareté.com.br. Lá você vai ter mais informações desse nosso clube de debate oratória. Queria agradecer a todos que ficaram ouvindo até agora aí e aqueles que vão ouvir depois também. Divulguem, cliquem depois aí, venham aí depois quando eu salvar a live, vai lá no perfil, aperta lá o coraçãozinho lá para poder ter engajamento, compartilha aí nas suas redes sociais também. Se eu colocar no story, compartilha o meu story para ajudar também, tá bom? Isso vai ajudar pra caramba a divulgação do trabalho, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas aí, tá bom? E essa história da filosofia está sendo gratuita, isso aqui é uma pérola, modéstia à parte, está sendo uma pérola aí preciosa para as pessoas que querem entender como é que funciona a história da filosofia. E vejam, eu não estou nem aprofundando muito não, isso aqui é uma introdução ao que há de essencial, como eu vivo falando para vocês. Tá bom, pessoal? É isso daí então, muito obrigado pela presença de todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.